E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de bate-papo. É um bate-papo, é um baby talk. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina de leitura. Um dia eu faço um vlog sobre isso, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês visualizarem tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas esse é um método, queria falar do método que eu adotei, assim, pra este ano, né? Eu comecei a fazer isso esse ano, porque no ano passado eu achei que eu li muito pouco e eu fiquei muito distraída com outras coisas, principalmente com rede social. Rede social é uma benção, mas também pode ser uma maldição na nossa vida se a gente não tiver um controle, assim, de... Tem que ter hora pra parar, tem hora que você precisa se dedicar a outras coisas. Você precisa focar em outras coisas. E rede social é uma distração, né? Apesar de ser também uma das partes do meu trabalho, eu preciso também ler. Porque se eu não leio, eu não produzo conteúdo. Lembrando sempre que aqui a gente lê o livro de cabo a rabo. E não existe, no meu conceito, essa leitura dinâmica, né? Eu não pego o livro, leio as partes principais e Brasil, não. Aqui eu leio o livro, todos os livros que eu falo aqui com vocês, que eu mostro aqui no canal, são livros que eu li. Com isso em mente, nesse ano de 2026, eu já vim de 2025 com muitas leituras em andamento. E como fazer, e algumas que estavam paradas. E como fazer cada uma dessas leituras andarem, né? Eu vou mostrar o que eu tenho feito. Primeira coisa, vou mostrar quais são os livros que agora estão em andamento na minha lista, né? Quem assistiu o vídeo de leituras do mês já sabe. Mas aqui, ó, tem O Pequeno Príncipe, que não é um livro grande, é um livro curto, que esse daqui dá pra gente ler rapidinho, assim, em 2 tempos a gente consegue finalizar a leitura dele. Tô lendo também, deixa eu me organizar aqui, que eu tô com um monte de livro aqui em cima, gente. Rola, filho. Pronto. Eu tô lendo também o Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes já tá no finalzinho. Eu trouxe ele de 2025, ele já tá no finalzinho. Também tá Crime e Castigo, que eu tô bem no início, só li um capítulo até este momento, o dia que eu estou gravando o vídeo. Quando esse vídeo for ao ar, com certeza já vou ter lido bem mais do que isso. E também Os Doces Anos, fora um e-book que eu tô lendo, que é o Hamnet. 4 livros físicos e um e-book, ou seja, ao todo são 5 livros que eu estou em andamento no momento. Aí o que eu faço, gente, para tentar organizar tudo isso? Primeiro de tudo, eu não tenho o hábito de ler tantos livros ao mesmo tempo. Eu sempre leio mais de um ao mesmo tempo. Eu não consigo ler só um livro. Há muito tempo que eu já faço isso e já virou um hábito. Eu sei que existem pessoas que preferem focar em uma leitura só e aí para depois partir para a próxima. Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre li mais de um livro ao mesmo tempo. E a maioria das vezes eu dividia entre um livro físico e um e-book. Então eu ficava ali no máximo em 2 livros. E nos últimos anos eu estava tentando focar nisso, né? Tentar ler um livro físico para depois começar o próximo e assim por diante. Às vezes no e-book eu furava isso um pouquinho, mas nos livros físicos não. Eu ficava focada, terminava um para começar o outro. Aí o que acontece? Com esse advento de clube de leitura, né, combinando leitura com os meus amigos, eu sempre fiz muito isso, mas do ano passado, desde o ano passado, a gente começou a ficar mais frequente, né? Esse hábito começou a ficar mais frequente. Então eu comecei a ler muitas coisas com outras pessoas. Então ali a carga de livros foi aumentando, de várias leituras ao mesmo tempo, né? Isso nunca não se tornou um problema pra mim, não. Só que eu percebi que eu precisava me organizar, principalmente na questão de dar mais tempo para leitura. Tirar um pouco o foco de redes sociais e de outras coisas e focar um pouco mais na leitura. E aí eu criei um método para mim mesmo. Primeira coisa, prioridades. Eu listo ali os livros que são prioridade para finalizar a leitura. A primeira prioridade é se o livro já está há muito tempo em andamento. Por exemplo, se eu estou trazendo o livro de um mês anterior, do mês anterior para o próximo, ele já se torna uma prioridade.
Se ele já está ali em andamento há pelo menos uns 2 meses, aí sim que ele vai virar o meu foco. Vai ser o livro que eu vou levar pra rua. Porque eu ando muito de ônibus, né? Eu passo muito tempo dentro do transporte público. Então é um dos lugares onde eu mais leio. Ao invés de ficar no celular, jogando, fazendo qualquer coisa, eu fico lendo dentro do ônibus. Então esse é o livro que eu vou levar comigo pra rua. É o livro que tá há mais tempo. Comecei a fazer isso em janeiro, tá, gente? E aí, o que mais que eu faço? Prioridade também para as metas de leitura. O livro, vou dar um exemplo aqui. Se o livro prioridade for O Pequeno Príncipe, eu vou ler pelo menos 2 capítulos dele no dia. Como os capítulos, no caso aqui do Pequeno Príncipe, os capítulos são pequenininhos, são curtinhos, eu li pelo menos uns 4 de uma vez e assim por diante, né? Mas se o livro é prioridade, ele vai ganhar pelo menos 2 capítulos no dia. Num dia que eu tô com foco total na leitura. Aí eu me faço esse desafio, né? Nos que não são prioridade, eu termino aqueles 2 capítulos, encerro, eu paro ali. Ah, Bárbara, e se a história estiver muito emocionante e você não conseguir parar? A gente continua a leitura, gente. Porque a prioridade é por a emoção que a gente está sentindo naquele momento, né? Mas se a leitura tá ali, ok, eu fecho o livro e vou pro próximo. Aí num livro que não é tão prioridade, eu vou e leio um capítulo. Leio um capítulo naquele dia, fechei e vou pro próximo. Leio mais um capítulo e leio mais um capítulo e assim por diante até concluir as leituras do dia. Concluir as leituras do dia, aí eu posso voltar para algum que eu queira, assim, ou que, sei lá, me deu vontade de ler um pouco a mais e aí eu vou fazendo isso de acordo com a minha vontade, né, no dia. Eu tô fazendo isso, pode parecer algo até meio quadrado, e né? Mas é a forma como eu me encontrei para me organizar com as minhas leituras. Para não deixar nada ficar muito tempo parado e também para não perder o ritmo de leitura. Porque assim, às vezes a gente fica com... Vou dar um exemplo aqui com Os Doces Anos. Esse é um livro que ele não tem fluído muito bem, mas eu me comprometi a finalizá-lo. Até porque é um livro que eu tenho discutido com as GELs, né? A gente botou ele no nosso clube de leitura. Elas provavelmente não vão continuar, talvez só Michelle, é porque não tá fluindo tão bem assim, mas eu me comprometi a finalizar a leitura desse livro. E depois que eu comecei a fazer esse método, esse livro começou a andar. Ele tava parado e ele começou a andar, eu comecei a dar continuidade na história e por aí vai. E acontece muito de quando a gente fica muito tempo com o livro parado, a gente se esquece de alguns detalhes. As coisas vão passando, a gente não foca mais naquilo ali, a gente não tem as coisas tão frescas assim na nossa memória. Por isso que é importante a gente ter uma certa constância, pelo menos em um capítulo. Ou se não der para ler um capítulo, pelo menos metade de um capítulo, ou uma quantidade de páginas também funciona. E aí a gente tem que ser bem disciplinado nessa questão, né? É óbvio, gente. Isso daqui é um método que eu estou aplicando para minha vida e que tem dado certo. Atualmente, o meu livro prioridade é o Quebra-Nozes, porque ele tá mais tempo na leitura. Eu trouxe ele de dezembro. Na verdade, Os Doces Anos, ele está há mais tempo aqui em andamento. Mas ele, como está sendo um livro de leitura coletiva e também porque ele não é tão prioridade assim para uma discussão futura, eu preferi finalizar aquilo que já estava em andamento. Também a leitura está mais gostosa e também já está perto do final. É um livro menor e está perto do final. Quando eu termino, eu não adiciono outro imediatamente não, tá, gente? Eu vou focando nos outros. E como é que aumenta a minha pilha de leituras? Por conta de vários outros compromissos. Eu tenho vários desafios que eu me fiz e que eu participo. E por esse motivo, acaba aumentando aí a quantidade de livros, né? Atualmente, eu tô com... No caso aqui, ó, de O Pequeno Príncipe e Crime e Castigo. Ambos fazem parte do meu desafio dos 12 livros para 2026. Eu não esperei, quando o mês virou, esse daqui eu deveria ter terminado teoricamente em janeiro. Mas como eu não finalizei, eu já peguei um livro para fevereiro e já adicionei ali. Então eu vou ler junto. Quando eu terminar o Quebra-Nozes, esse livro aqui que vai virar prioridade, porque ele
tecnicamente vai ser o mais antigo, então ele vai virar prioridade nas minhas leituras, vai ser o livro que eu vou levar pra rua e assim por diante. E enquanto que o Quebra-Nozes eu pretendo ler e eu acredito que eu vou finalizá-lo rapidamente, porque ele é bem curtinho. E o Hamnet, que é o único livro que eu não tenho físico aqui, ele tá lá no meu Kindle, ele é um livro de leitura coletiva, então ele tem um limite de capítulos diário, né? Ele vai ser, diário não, perdão, semanal. A gente faz uma divisão semanal para o livro durar um mês inteiro. Às vezes a gente termina antes, de acordo com o ritmo de leitura de cada um, né? A gente termina aquela parte, discute sobre das nossas impressões e depois a gente libera a próxima parte, assim a gente vai fazendo. Às vezes termina antes, às vezes o livro acaba se estendendo, mas não é um problema pra gente, desde que todo mundo termine mais ou menos junto. Então, é um livro que tá em andamento, mas eu tenho as limitações, eu não posso ler mais do que 3 capítulos por semana, porque se eu ler mais do que isso, eu vou estar furando lá o acordo com os amigos, né? Isso é um acordo que a gente fez entre a gente. Então, todo mundo respeita, né? Tenta respeitar ali ao máximo esse cronograma de leitura para que a gente possa discutir, conversar sobre, sem risco de spoiler para ninguém. Então, é algo que tem funcionado muito bem entre a gente, tem dado certo. Mas, e por isso ele não vai ser um livro que vai ser prioridade, né? A não ser que eu me atrase muito nas metas semanais. Aí sim ele vai ter que virar prioridade para não atrasar mais ninguém. Mas ele não é uma prioridade, eu só tenho que seguir mesmo a regra ali da semana, diferente dos outros. Então, novamente, o que eu faço? Explicando, não sei se ficou muito claro, mas um dia eu vou gravar minha rotina. Eu leio o livro que é prioridade, um pouco mais de capítulos dele, 2 ou 3 capítulos no dia. Depois eu passo para os outros livros que não são tão prioridade assim, e no máximo um capítulo por dia de cada um. E dá tempo para você fazer isso, Bárbara? Você consegue fazer isso todos os dias? Não, não é todo dia que eu consigo fazer isso. Agora, como as minhas aulas de balé elas mudaram de dia e eu só tô tendo aula segunda e quarta por enquanto, eu consigo encaixar isso na minha rotina de terça e quinta, nos dias de terça e quinta. Segunda-feira é um dia muito cheio por conta dos outros compromissos, quarta-feira também não consigo. Aí quarta-feira é um dia que eu levo pra sair comigo, né? Eu tô no ônibus, eu passo muito tempo dentro do ônibus porque eu vou pra outra cidade. Eu saio do Rio, vou pra outra cidade, aí dentro, na minha viagem, eu acabo lendo bastante e adiantando a leitura. Isso quando eu não durmo, né? Mas geralmente eu levo o livro comigo. Então, e nas sextas-feiras é de acordo com a minha rotina do dia, né? E final de semana às vezes sim, às vezes não, eu vou tentando encaixar ali. Mas nos dias que eu consigo, eu vou fazendo esse método. E esse método me ajudou tanto que em janeiro eu consegui finalizar 3 livros. Algo que eu não conseguia fazer há muito tempo. No ano passado eu só li um livro em janeiro, só consegui finalizar um livro em janeiro. Eu não lembro agora, eu não tô com meu caderno de anotações aqui, mas em 2024 também não foi grandes coisas assim. Eu acho que também foram 1 ou 2 livros. E assim, nas últimas, sabe? Não foi. Eu terminei o mês terminando aquele livro ali nas últimas mesmo, na dificuldade para conseguir pelo menos finalizar um livro. Diferente dessa vez. Quando o mês terminou, quando eu terminei as 3 leituras, ainda estava no início da última semana de janeiro. Eu sei que janeiro durou um mês inteiro. Durou um ano inteiro em janeiro. Mas ainda assim, para mim foi uma vitória porque eu não estava conseguindo ter um ritmo de leitura. E leitura também é esforço, gente. Não tem esse negócio assim, a gente não pode romantizar. Se a gente quer ler, a gente tem que se esforçar para ler, né? Nem sempre dá certo, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. E Brasil, a gente tenta. Mas esse método tem funcionado muito e eu fiquei muito feliz mesmo de ver que a minha quantidade de leitura aumentou. E principalmente porque eu consegui me desligar de coisas supérfluas e focar naquilo que eu gosto, daquilo que eu acho que é muito importante. Às vezes a nossa mente fica tão cansada que a gente... eu só quero ficar ali passando tempo no TikTok, enfim, vendo videozinho curto, sabe? Então a gente acaba perdendo muito tempo nisso, né? E às vezes a gente nem percebe, às vezes você tá ali
Quando você menos espera, já foi meia hora, uma hora que você poderia estar dedicando a um bom livro. E é isso que eu tenho feito este ano. Esse é o meu método da minha rotina, gente. Vou fazer um vlog disso. Vou ver... Pro carnaval eu pretendo fazer uma maratona literária com... Não sei se eu vou pegar um livro novo, vamos ver aí. Mas eu vou fazer uma maratona literária no carnaval e vamos ver aí quanto que eu consigo ler. O quanto eu consigo adiantar de leitura durante esse período de carnaval. Mas eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês mais ou menos como é que eu faço isso. E vocês vão ver na prática o que tem dado certo pra mim. Se der certo, se tá dando certo pra mim, talvez dê certo pra você também. Então, se você quiser copiar e adicionar isso à sua vida, também fique à vontade, tá? Pode copiar, pode fazer. Ou também, é legal eu conhecer também qual é o seu método de leitura, assim, o que você faz, como é que você concilia o seu tempo. A maioria das pessoas que me assistem aqui tem uma jornada aí, um dia também cheio, trabalha, estuda, enfim. Então, se você puder me contar aí como é que você faz a sua rotina de leitura para manter as suas leituras e não parar de ler, me diz aí, escreve para mim aqui nos comentários. Você sabe que isso daqui é sempre uma troca. O Babi Talk é sobre isso, é sobre a gente conversar e fazer uma troca entre nós. Eu falo aqui pelo vídeo, vocês falam através dos comentários e esse vídeo vai prosseguindo aí. Tá bom, gente? Eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação, da minha rotina de leitura. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Lembrando sempre que a leitura também é um esforço da nossa parte. Nem sempre a gente tá afim. Mas quando a coisa flui, é sempre mais gostoso, né? Mas quando não flui, a gente precisa fazer um esforcinho para fazer dar certo. Então, estabeleça pequenas metas para você, seja de páginas ou de capítulos. Estabeleça, ou até mesmo de tempo. Tem alguns vídeos aqui, eu vou até ver se eu vou fazer mais um, que é pare tudo e leia comigo por pelo menos 10 minutos. Então, eu vou ver se eu faço mais um desses aí para renovar por aqui, tá bom? Mas não esqueça, estabeleça pequenas metas, seja de capítulos, de páginas ou pelo menos de tempo. E dê esse tempo para a sua leitura. Vai te enriquecer muito mais, eu tenho certeza disso. Aproveita e me conta o que você está lendo neste momento. E se você também tem esse hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu vou adorar saber os seus hábitos de leitura, tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo a todo mundo que me acompanhou até o final deste vídeo. Lembrando que você que não é inscrito, se inscreva aqui clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Também aproveita e clica no link aqui embaixo e vai lá no blog conhecer ou me seguir nas minhas redes sociais. É tudo em todos os lugares, @garotasentrelivros, beleza? E também aqui embaixo tem o link da Amazon de promoções. Eu vou colocar esses livros aqui também que eu citei aqui para caso você se interesse e queira comprar qualquer um deles ou até mesmo comprar qualquer coisa na Amazon. Acessa o site da Amazon através do meu link. Você comprando através do meu link qualquer coisa, uma porcentagem vem aqui pra gente no canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Conto com você, hein? Um beijão e até breve. Tchau, tchau!